que o emprego do acento grave ele é indicativo de um fenômeno fonético chamado crase. E deve ser entendido nas provas, consideramos três possibilidades. Possibilidade 1, de uso obrigatório. Possibilidade 2, de uso não obrigatório, ou seja, facultativo. E possibilidade 3, de uso não permitido, ou seja, proibido. Vamos ao emprego obrigatório do acento grave. Lembrando que este acento, o acento grave, ele é usado para que nós representemos a ocorrência de um fenômeno fonético, que nós chamamos crase, que é a repetição de dois As, quando ocorreria a necessidade da repetição de dois As, e nós pronunciamos esses dois As como sendo um único A. A primeira possibilidade de obrigatoriedade é quando nós temos simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, a ocorrência de um termo regente exigindo a preposição A e um termo regido exigindo um artigo A. Observe os dois exemplos. Na frase iremos à capital, nós temos o verbo ir, que exige preposição a, quem vai, vai-a, e o substantivo, a palavra substantiva capital exige artigo a. Então nós temos a ocorrência de dois as, que quando nós falamos, nós pronunciamos como um único a. Este fenômeno fonético, pronunciarmos dois as como sendo um único a, nós chamamos de crase. Quando há a ocorrência desses dois as, nós representamos na escrita obrigatoriamente com um único a, recebendo o acento grave. Observe que fenômeno semelhante ocorre em obedecemos a sinalização. Quem obedece, obedece a, o termo regente exige preposição a e a palavra substantiva exige a anteposição do artigo a. Nós teríamos dois as, que na pronúncia, quando pronunciamos, nós pronunciamos isto como sendo um único a. Daí a obrigatoriedade da presença do acento grave sobre o a. Obedecemos a sinalização. A mesma coisa vai acontecer, possibilidade número 2, quando nós temos um termo regente que exige preposição a e um termo regido que vem iniciado por um dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo, como na frase iremos à escola. Quem vai, vai a. Observe que a palavra substantiva vem precedida do demonstrativo aquela, então nós teríamos a ocorrência de dois as. Este fenômeno fonético, dois as pronunciados como um único a, iremos àquela escola, nós chamamos de crase, e ele é representado pela colocação do acento grave sobre um único a. Fenômeno semelhante vai ocorrer em deram grande importância a aqueles fatos, porque quem dá importância a palavra aqueles é iniciada por a, ora, então nós teremos a ocorrência de dois as. Observe que nós pronunciamos isto como um único a, deram grande importância àqueles fatos. Então este fenômeno fonético, dois as pronunciados como um único a, nós chamamos de crase, e é representado obrigatoriamente na escrita com a colocação de um acento grave sobre o A. O emprego do acento grave não é permitido, ou seja, quando que ele é proibido. Se o termo regente não admite preposição a, não poderá ocorrer a colocação do acento, porque não haverá presença de dois as, não haverá crase. Mesma coisa se o termo regido não admite o artigo a. Porque se houver um único a,
ou este a é preposição ou ele é artigo. Se não ocorre presença dos dois as, não poderá haver simultaneamente a ocorrência de preposição e artigo, caracterizando o fenômeno da crase. É o que acontece, por exemplo, nas frases que nós listamos agora para vocês. Se nós dizemos visitamos a capital do estado, quem visita algum lugar. Observe que esse verbo não exigiu aqui um a artigo, então nós teremos a ocorrência de um único a. Se não é preposição, ele é obrigatoriamente somente o artigo que antecede o substantivo feminino. O verbo visitar não admite preposição a. Então aqui nós temos uma preposição, mas a palavra aquela, temos tão somente o demonstrativo aquela, só ocorre um a. Também não há possibilidade, não ocorre crase, não há possibilidade de emprego do acento grave. Com muita atenção, observe agora um detalhe. Na frase não iremos a festas, olha, este a está no singular. Quem vai, vai a. Nós temos uma preposição. Mas para esse a ser artigo, obrigatoriamente ele deveria estar no plural. Se ele estivesse no plural, sim, agora nós teríamos crase. Nós não iremos às festas, não iremos às. Quem vai, vai a, mais o artigo as, haveria acento grave. Só que este a está no singular. A no singular não pode preceder como artigo, não é? Palavra feminina no plural. O artigo é as. Então, se o a está no singular antes de uma palavra feminina plural, isso significa que ele é somente preposição, não ocorre o fenômeno da crase, não há possibilidade de colocarmos o acento sobre o a. Então, muita atenção a estes detalhes para que você não cometa erros na sua próxima prova. Observe o emprego não obrigatório ou o emprego facultativo do acento grave. Este emprego ele é facultativo ou não obrigatório basicamente quando o termo regente exige a preposição a, mas o emprego do artigo feminino singular ou plural a, as é facultativo antes do termo regido. Isto você pode observar, por exemplo, na frase iremos à sua festa. Quem vai, vai a, o termo regente, que é o verbo, exige preposição a. Mas observe que esse demonstrativo, sua, o emprego antes dele, ele é facultativo. Como que você pode perceber isso? Criando uma frase em que você empregue, não é? Empregue o demonstrativo lá, acompanhado do substantivo, como sujeito de uma oração que você criar. Sua festa será amanhã, a sua festa será amanhã. Observe que as duas frases estão corretas. Então, o emprego desse artigo, ele é facultativo. Então, isso significa que nós temos a presença de uma preposição, mas nós temos o emprego facultativo do artigo. Então, neste caso, o emprego do acento grave, ele é não obrigatório, ou seja, ele é facultativo. Então, lembra, o emprego do acento grave, ele é não obrigatório ou facultativo quando o termo regente exige a preposição a, mas o emprego do artigo é facultativo antes do termo regido. Completando o nosso estudo sobre o emprego do acento grave, vamos ao estudo de 5 casos que exigem uma atenção muito especial na hora da resolução das questões da sua prova. Se na sua prova aparecer a palavra casa em alguma questão ou em alguma alternativa, observe os detalhes que nós vamos lembrar você. Se a palavra casa não vier seguida de um complemento, não haverá acento grave, então retornaremos a casa sem acento grave. Se a palavra casa vier seguida de complemento, nós temos 2 possibilidades. Primeira possibilidade, o termo regente, no caso o verbo retornar, exige preposição a. Então, neste caso,
quando a palavra casa vem seguida de complemento e o termo regente exige preposição a, acento grave no a. Mas, mesmo vindo seguido de complemento, se o termo regente, no caso o verbo visitar, não exige preposição a, então não coloque o acento grave, não haverá acento grave. Diante de nome de cidade, cuidado para não confundir cidade com estado e com país. Bahia não é exceção, Bahia não é cidade, Bahia é um estado. Diante do nome de cidade, diante de nome de cidade, não coloque acento grave se o nome da cidade não vem seguido de complemento. Agora, se o nome da cidade vier seguido de complemento, você estará diante de duas possibilidades. Nome de cidade seguido de complemento. Se o nome desta cidade, né, se o nome, claro, uma palavra feminina, se o nome da cidade vier seguido de complemento e houver um termo regente que exige preposição a, no caso o verbo exige preposição a, então acento grave. Mas se o termo regente, no caso o verbo visitar, não exige preposição a, então não há razão para colocar o acento grave. Em relação à presença da palavra terra, se a terra que nos referimos significa chão firme, olha, Marujo vem do mar, mas Marujo está no planeta Terra. Se a palavra terra indica chão firme, então não haverá acento grave. Mas se nós não estamos referindo à terra chão firme, mas à terra planeta, repare que astronautas, nós imaginamos aqui vindo de fora do planeta, né? Vindo, por exemplo, da Lua, vindo de uma estação. Então, observa os astronautas, nesse caso, se o termo regente exigir preposição a, haverá acento grave. Os astronautas retornarão à Terra. Mas se o termo regente não admitir preposição, mesmo nós estando falando da Terra planeta, não haverá acento grave. Então, seres alienígenas estão observando a Terra. Então, em relação à palavra Terra, observa, se ela indica chão firme, não haverá acento grave. Mas se ela indicar planeta, se nós estivermos nos referindo ao planeta, nós estamos diante de duas possibilidades. Se o termo regente exigir preposição a, acento grave. Se o termo regente não exige preposição, não há acento grave. Em relação às palavras quem e cuja, nunca coloque acento grave antes delas. Não informaram a quem eram dirigidas estas ofertas. Lembra que a palavra cuja também não admite, não é artigo. Antes de cujo nós não podemos colocar artigo. Então esse é só preposição. Divulgaram a notícia, a cuja importância você fez menção. Então, antes de quem e cuja, nunca coloque acento grave. Por último, entre palavras repetidas, só uma armadilha, né? Entre palavras repetidas, realmente nós não usamos acento grave, só que é um detalhe. Observe que aqui nós estamos nos referindo a uma posição, não é? Frente a frente, indica uma posição. Enquanto que guerra, então, é uma palavra, aqui nós temos uma palavra de função adverbial, e aqui nós temos duas palavras, aqui uma única função sintática. Aqui, em sempre fizeram guerra, nós estamos diante de palavras de funções sintáticas diferentes. Primeiro, guerra é objeto direto. Segundo, guerra, objeto indireto. Então, havendo palavras repetidas, palavras femininas repetidas, se uma delas exercer a função de objeto direto e a outra de objeto indireto, acento grave, sem dúvida. Em sua prova vai aparecer uma questão envolvendo o emprego do acento grave, representativo do fenômeno da crase. É importante que você tenha o domínio de dois conhecimentos que nós vamos passar para você agora, um anterior à prova e outro para você realizar durante a prova. O primeiro procedimento é você lembrar que crase ele é um fenômeno fonético em que nós temos dois As
nós pronunciamos esses dois As como sendo um único A. Quando isto acontece, nós colocamos o acento grave sobre o A. A outra possibilidade é quando você tem algum termo pede preposição A e na sequência você tem os demonstrativos aquele, aquela e aquilo, e você representa na escrita com o emprego do acento grave, sobre os As que fazem parte do pronome demonstrativo. Então, o conhecimento anterior que você deve ter ciência. Agora vamos a dois exemplos de questões de provas anteriores, questões que apareceram em provas anteriores elaboradas pela banca. Observe o enunciado da questão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A norma padrão é a mesma coisa de nível curto. O uso do acento grave, indicativo da crase é obrigatório na palavra destacada. Lembrando que na hora da prova, para você não perder mais de 1 minuto na resolução de uma questão, você deveria colocar 2 As sobre cada A. Para evitar de você borrar, acabar estragando a visualização da questão, eu vou sugerir que você coloque os 2 As ao lado de cada alternativa. 2 As ao lado de cada alternativa, para evitar que você esqueça de realizar o procedimento. Então, observa que você tem na alternativa A, ela foi à gaveta pegar o revólver. Um detalhe interessante, é muito importante você verificar logo essa palavra que vem na sequência depois do A. Se ela é uma palavra feminina, é a primeira condição. Se ela não for feminina, você já elimina a possibilidade de haver acento grave. Se ela for feminina, você verifica se ela pede artigo A. Para isso, você faz um procedimento também bastante simples. Você transforma esta palavra, no caso a palavra gaveta, em sujeito de uma oração simples, né? Só para você verificar se haverá artigo. Observe que você não diz o gaveta está aberta, você diz a gaveta está aberta, o que significa que existe um A que é artigo. Agora você pega o termo que precede o A, no caso aqui o verbo, pode ser um verbo, um adjetivo, um advérbio ou um substantivo que indicação, mas vamos simplificar para você resolver a questão em menos de 1 minuto. Então você pega esta palavra e verifica se ela pede preposição. Observe que é o verbo ir, quem vai vaiar, o verbo ir exige preposição, a. Então você tem a ocorrência, de 2 As, o que significa que o acento grave sobre este A, ele é obrigatório, Então, a alternativa que responde à questão já é a alternativa A. Eu havia pedido para você sempre olhar logo a palavra que vem depois do A. Vai facilitar enormemente a sua vida. Então, observe que amar não é palavra feminina. Amar, por sinal, é um verbo no infinitivo. Se ele não é palavra feminina, não pode haver artigo A. Artigo A somente diante de palavra feminina. Se a frase se amar não exige artigo, já é proibido, né? Já não pode haver acento grave. Muito embora o verbo ensinar, quem ensina alguma coisa a alguém, muito embora o verbo ensinar exija a preposição a. Então observe, o verbo ensinar exige preposição a, mas a palavra que veio na sequência, ela não admite artigo A, então já não pode haver acento grave. Na alternativa C, até mais fácil de visualizar, a palavra pé é uma palavra masculina. Se a palavra pé é uma palavra masculina, é impossível haver este segundo A, artigo, que já impossibilita também de esta frase exigir presença de acento grave no A. Quem passeia a bandeira, né? Então
pede a preposição a, mas, olha, já dava para ter eliminado a questão, porque pé não é palavra feminina. Mesma coisa na alternativa D, olha, observa que eu estou simplificando, nem vou olhar mais o termo regente, porque este A não é artigo, não existe esse A para haver acento grave, tanto o termo regente, que é o termo anterior, exigir preposição, como na sequência o termo regido admitir artigo A. Lembrando que artigo A somente palavra feminina. Quando aparecer esse pronome relativo qual, você faz um truque. Você já considera como verdadeira, né, como verdadeira a presença do artigo. Agora você vai procurar o verbo geralmente vem depois de qual, depois do pronome relativo. Você verifica se esse verbo pede preposição a. Quem pratica, não pratica a alguma coisa, quem pratica, pratica alguma coisa, então significa que o verbo não admite a presença do a. Olha, para ver acento grave, eu teria que ter a presença dos dois as. Então a alternativa que responde à questão é a alternativa A. Veja que você pode realizar esse procedimento em menos de um minuto. Vamos olhar um outro exemplo. Eu creio que você já memorizou o procedimento. Você já verificou que na questão da prova fala em acento grave, indicativo da crase, de acordo com a norma padrão. Então você já sabe qual é o procedimento para agilizar a resposta. Cada alternativa você vai colocar dois as. Cada alternativa, com muita calma, mas com muita segurança, você já vai colocar os dois as, independente de qualquer coisa. Para agilizar o procedimento, você já verifica primeiro a palavra que vem depois do a. E observe que reciclar não é palavra feminina. Se reciclar não é palavra feminina, você já elimina a possibilidade deste segundo a. Para ganhar tempo, você nem precisa mais verificar se a palavra pede o primeiro a. Muito embora você pudesse perceber que o que está destinado a. Mas nós queremos acento grave obrigatório para que isso aconteça, necessário que os dois as existam. Observe que na alternativa eu tenho a palavra que tem uma taxa. Observe que antes de uma não pode haver artigo. Antes de uma não pode haver artigo. Eu digo a uma taxa, eu digo uma taxa é importante. Então não tem esse segundo artigo. A alternativa B também já está eliminada. O que significa que se perguntasse por acaso este primeiro a é uma preposição. Mas lembre, para haver acento grave obrigatório, tem que haver a ocorrência dos dois as para facilitar a questão. Olha que eu não estou olhando primeiro lá o primeiro termo, o termo anterior ao a. Para facilitar a resolução da questão, eu estou olhando logo a segunda palavra. Observe que regras é uma palavra feminina. Só que eu não posso colocar artigo a antes de uma palavra no plural. Eu posso colocar as. Só que não apareceu as. Se apareceu as singular, antes de uma palavra plural, significa que este a é somente o primeiro a, que é preposição. Quem precisa se adequar a alguma coisa, mas observe que a alternativa já está eliminada. No exemplo da alternativa D, olha que eu tenho a palavra liberação. Eu digo assim, usando aquele artifício de colocar essa palavra como sujeito, eu digo a liberação é importante. Então, liberação exige artigo A, exige artigo A. Liberação exige artigo A. E agora eu olho o efeito dos fatores climáticos sobre o lixo leva à elaboração. Observe que o verbo levar exige preposição a. O que leva a alguma coisa. Então, eu tenho a presença também do artigo a. A alternativa que responde à questão é a alternativa D. Por uma questão de cautela, eu deixo para marcar depois que resolver a alternativa E. Observe que na alternativa E, eu tenho a palavra leis, olha, plural. Se esse leis é plural, eu não posso usar a. O artigo seria as.
o que significa, olha, palavra feminina no plural, exige artigo a, não admite a. Eu quero a única alternativa em que o acento grave é obrigatório. Eu creio que você já percebeu que a única alternativa em que ele é obrigatório é a alternativa D. Assinale a alternativa em que há erro quanto ao uso de crase, seja pela presença ou ausência do sinal indicativo. Lembrando que o sinal indicativo de crase é o acento grave. Ela chegou às 2h15, já ele chegou a 1. Lembrando que as expressões a 1 e 2h15 são expressões adverbiais indicativas de tempo, quando isto ocorre, há a necessidade do acento grave. Alternativa B, fui a Copacabana. Quem vai, vaiar. O termo regente, que é o verbo, exige preposição a, mas o substantivo Copacabana não admite artigo. Uma maneira fácil de verificar é colocar a expressão, você cria uma frase usando a expressão como sujeito. Você não diz a Copacabana é linda, você diz Copacabana é linda. Quando você usa este artifício de colocar como sujeito, se houver a presença do artigo, significaria, se houvesse a presença do artigo, significaria que o substantivo exigiria o artigo a, ou pelo menos admitiria. Quando você faz a transposição para sujeito, observe que a expressão Copacabana ficou sem artigo, então isso significa que nós temos aqui a presença somente de um a, que é preposição exigida pelo verbo ir. Quem vai, vaiar. O verbo ir exige preposição a, o substantivo missa exige artigo. Olha o que nós fizemos em Copacabana. Se nós fizermos algo semelhante com missa, nós vamos perceber agora que missa exige artigo. Eu digo missa ocorreu ontem, missa foi celebrada ontem, eu digo a missa foi celebrada ontem. Então significa que o substantivo missa exige a presença do artigo a, termo regente exigindo preposição a, acento grave. Muito cuidado quando aparecer a palavra terra em uma expressão. Depois de anos no amor, voltei a errar. Lembrando que terra só admite artigo quando ela vem em seguida de um complemento. Observe, não veio terra dos meus pais. Quando ela vem precedida de um determinativo, né, que no caso seria o artigo. Isso não ocorre quando ela não vem seguida de um termo especificativo. E observe também que a outra possibilidade de ocorrência do acento grave seria se nós tivéssemos aqui a presença de terra-planeta. Só que para terra ser planeta, esse T deveria ser maiúsculo. Então, a alternativa D é a incorreta. Chamo sua atenção. Muito cuidado, muita atenção. Estuda as ocorrências de acento grave quando você tiver na estrutura a presença das palavras terra e casa. Isso merece uma atenção muito especial. Então, alternativa incorreta, alternativa D. A alternativa sobre a alternativa nos veio uma solicitação. Era a pergunta se a palavra carta admitiria acento grave, né? O A antes de carta admitiria acento grave. Não, observa por quê. Quem entrega alguma coisa. Carta é objeto direto. O verbo entregar, aqui no caso, em relação à carta, ele é transitivo direto. Só que quem entrega alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Agora, olha, nós temos aqui a ocorrência de uma preposição exigida pelo verbo entregar. O substantivo professora, ele exige presença de artigo, o termo regido exige presença de artigo. Olha que eu digo, a professora exerceu, desempenhou o seu trabalho. Então, objeto direto, objeto indireto. Quando isso ocorre, o objeto indireto deve ser marcado, né? Marcado pelo acento grave, que é justamente a ocorrência da preposição e do artigo. Vamos à resolução da questão que nos foi enviada. Concurso Prefeitura Municipal São José dos Basílios, prova elaborada pela Funatec. A noite estava fria e os amigos foram à praia ver o retorno dos navegantes que voltavam à terra firme. Lembrando que a pergunta nos foi enviada, inclusive com a solicitação de que explicássemos sobre a possibilidade do emprego do acento grave no A que precede a palavra noite.
Já de início explicamos que essa possibilidade não ocorre porque noite é sujeito da oração. A noite estava fria. Lembrando que sujeito nunca pode ser precedido de preposição. O sujeito não pode vir preposicionado. Então este aqui é somente artigo. Não há possibilidade do emprego do acento grave. Foram à praia, quem vai, vai a. Termo regente exige preposição a. O substantivo praia exige presença do artigo. Então, preposição e artigo a com acento grave. Lembrando que ver o retorno dos navegantes que voltavam à terra firme. Lembrando que terra, a palavra terra, quando ela indica o que vem do ar ou o que vem do mar, então não há possibilidade do emprego do acento grave. Então, terra quando indica o que vem do ar ou do mar, terra quando não vem especificada, terra quando não significa o planeta Terra, neste caso teria para ser planeta Terra o emprego do T maiúsculo, não há possibilidade de emprego do acento grave. A alternativa que é correta para a questão é a alternativa A.